o que vai sair desse encontro, do que é demandado pelas sociedades das nações indígenas e a sociedade branca, a sociedade não indígena, eu não sei ainda muito bem. Mas eu acho que esse é um diálogo necessário, ele precisa acontecer. Alguns grupos vão dizer, olha, isso aqui não é remédio, isso aqui não é nem psicodélico, não é alucinógeno, não é droga, não é nada disso. Isso aqui é a nossa, aí vão usar os seus termos nativos, alguns vão chamar de medicina, conclamando um uso que não está nem regulamentado para os brancos, né, que é o uso terapêutico. Então essa discussão eu vejo como muito positiva. E o fato de não se poder patentear eu acho bom. Eu acho que o que quer que venha a ser desenvolvido nesse universo não pode e não deve ser sequestrado pelo capitalismo. O Ilustríssima Conversa dessa semana recebe o Luiz Fernando Toffoli, professor de psiquiatria da Unicamp e coordenador da Ícaro, rede de pesquisa e divulgação sobre a ayahuasca. Ele é um dos organizadores, com Lucas Oliveira Maia, Camila Dias e Luiz Felipe Valêncio, de uma coletânea de textos sobre a bebida psicodélica. Visões Multidisciplinares da Ayahuasca, que saiu pela editora da Unicamp, reúne trabalhos que analisam, por exemplo, a história do uso do chá no Brasil, as evidências de seu potencial no tratamento de transtornos mentais e seus efeitos no cérebro humano. Na nossa conversa, o Toffoli discutiu a evolução das pesquisas sobre a ayahuasca e o que se sabe hoje sobre os seus efeitos terapêuticos em pacientes com depressão e o que ainda precisa ser investigado. Ele também falou sobre as demandas de povos originários, a ayahuasca, afinal, tem raízes em grupos indígenas da América do Sul, e dos rumos atuais da política de drogas do Brasil. Eu sou Eduardo Somini e este é a Ilustríssima Conversa. Toffoli, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, a coletânea que vocês acabaram de lançar defende que o campo de pesquisa sobre a ayahuasca precisa ser multidisciplinar, né? Então, justamente por demandar saberes da antropologia, da botânica, das neurociências, da psiquiatria, entre outras áreas, né? Para a gente começar, eu queria que você falasse sobre a evolução dos estudos sobre a ayahuasca, né, nas últimas décadas e como esse campo se configura hoje no Brasil. Eu sei que é relativamente amplo, né? Mas se você puder apresentar as principais balizas, os principais marcos para a gente começar a entender esse campo. Ô Eduardo, muito obrigado pelo convite de estar aqui. E antes de começar a responder a tua pergunta, eu vou ter que falar um pouquinho das pessoas que me ajudaram a fazer essa coletânea, a fazer esse livro, né? Eu acho que é importante já de início mencionar todo mundo, né? O Lucas Oliveira Maia, que agora está no Instituto do Cérebro, é biólogo. Na verdade, os três são biólogos, né? Mas que foram para caminhos diferentes, né? Então, o Lucas fez um doutorado investigando a área da conexão entre quem bebe ayahuasca e como é que percebe a sua saúde, né? Quem tem problemas crônicos bebe ayahuasca, foi um estudo qualitativo. A Camila Dias fez um estudo botânico sobre uma das plantas que é usada para fazer a ayahuasca, né? Que é conhecida como chacrona ou rainha. E o Luiz Felipe Valêncio está investigando bioética da ayahuasca na pesquisa e nos grupos religiosos. Então, bem, já que eu falei aqui, a última palavra foi sobre os grupos religiosos. No Brasil, a ayahuasca ela é uma bebida de origem amazônica, de origem indígena, e que foi incorporada por grupos religiosos brasileiros sincréticos, desde o início do século XX. E eu começo falando por aí, porque quando você fala do panorama da pesquisa, tem uma história em relação a isso, e esse panorama vem justamente, principalmente dos primeiros estudos antropológicos, a respeito do uso da ayahuasca por esses grupos religiosos, né? O Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha, né? Embora o uso seja originalmente dos indígenas da Amazônia brasileira, houve esse contato entre os indígenas e os não indígenas, e por conta dos efeitos da ayahuasca, ela foi incorporada. E aí o processo de regulamentação do uso legal da ayahuasca, que é, assim, na verdade não existe uma lei sobre isso, existe uma resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas que estabelece o uso ritual e a possibilidade de fazer pesquisas científicas como dentro da lei. Não é autorizado para uso terapêutico, embora estejam sendo pesquisadas também as propriedades terapêuticas. Então isso começa principalmente no campo das humanas, antropologia, sociologia, um pouco de teologia, pessoal uma autora da pedagogia,
E aí começa-se uma pesquisa, principalmente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, sob os auspícios do professor Dartil Xavier da Silveira, e o pessoal da USP de Ribeirão também, e um dos grandes pesquisadores desse campo, que fez a pesquisa sobre depressão, que está da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, que é o Drauzio Araújo. Ele começou a fazer a pesquisa na USP de Ribeirão, que pesquisa esse campo até agora, até hoje, né? O principal pesquisador de lá é o Rafael Guimarães dos Santos. Acho sempre importante mencionar, né? Claro que não vou conseguir mencionar o nome de todo mundo, mas é um campo muito amplo, né? Se eu for mencionar o pessoal da antropologia, então é muita gente. E foram eles que abriram esse caminho de uma certa forma. Isso permite que o Brasil tenha despontado como um dos países com uma produção de melhor qualidade na ciência psicodélica, na chamada ciência psicodélica, que abrange, além da ayahuasca, outras substâncias com propriedades psicodélicas também. Mas a ayahuasca ela é, de fato, o fato de se poder pesquisar nesse campo e o fato dela ser nativa do Brasil, não só do Brasil, de outros países da Amazônia também, mas também do Brasil, permitiu uma pletora de pesquisas nesse campo, que vão, né, como você já mencionou, da botânica à química, da investigação dos efeitos subjetivos dentro de uma perspectiva da saúde, por exemplo, entrevistas qualitativas, a pesquisas com administração, né, estudos clínicos, como o que o Draulio fez, ou como que o Rafael tem feito, o Draulio na Federal do Rio Grande do Norte e o Rafael na USP de Ribeirão. Bom, na apresentação do livro, né, você menciona isso que você acabou de falar sobre o papel dos usos religiosos, mas tanto você quanto a Sandra Goulart, né, no segundo capítulo, dizem que os pesquisadores e os bebedores religiosos, né, foram os principais atores responsáveis pela legitimação social da ayahuasca no Brasil, e você já teve dos dois lados, né? Você foi membro da União do Vegetal, se não estou enganado, né? Sim. E depois passou a fazer pesquisas em uma faculdade de medicina, né, sobre os efeitos terapêuticos da ayahuasca, se dedicar a esse campo. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Como isso aconteceu, como que você pensa essas duas experiências, no que elas se distanciam e no que elas se conectam. Então, é muito interessante a maneira que você fez essa pergunta, como você introduziu, né, trazendo a fala da Sandra Goulart, que é, como você disse, autora de um dos nossos capítulos, um capítulo mais voltado ao campo antropológico. Porque você colocou assim, né, que foram os pesquisadores e os bebedores rituais da ayahuasca que contribuíram para essa legitimação da ayahuasca no Brasil. E é muito curioso, porque na hora que você falou isso, eu pensei imediatamente, bom, algumas pessoas estão nessas duas qualificações, pesquisadores e bebedores de ayahuasca. Então existe essa peculiaridade do campo. É muito comum que as pessoas que se interessaram pelo tema tenham, pelo menos, tido algumas experiências com a ayahuasca. E que, em geral, são reconhecidas como experiências que expandiram a vida dessas pessoas de alguma maneira, né? No meu caso, especificamente, eu tive mais uma carreira de ayahuasqueiro, que é como chama. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais a sério, de certa forma, coincidentemente, não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas eu me desliguei, né? E agora eu não pertenço a nenhum grupo. Mas existe essa característica mesmo, né? Eu acho que tem outro ponto importante para a gente levar em consideração, e aí falando um pouquinho também do que são os controles das substâncias pelas leis nacionais e internacionais, que é o fato de que, apesar da ayahuasca ser uma bebida de origem indígena, quem estava naquele momento à frente da discussão eram os grupos ayahuasqueiros religiosos, que eram compostos principalmente por pessoas de classe média. É muito comum que quando haja um processo de proibição de uma determinada substância, essa proibição esteja associada a determinados grupos sociais que são vistos pela elite como pouco desejáveis. Exemplo, a maconha nos Estados Unidos vinculada aos mexicanos, no Brasil vinculada às pessoas negras, né? Só para dar um exemplo. Então, tem essa característica social e tem um outro ponto importante que é quando isso se deu, que foi um período, vamos chamar aqui do período de redemocratização, foi todo dentro do período em que a democracia foi restabelecida no Brasil, quer dizer, essa discussão começa nos anos 80, ela se alonga pelos anos 90,
E aí só lá, assim, o último documento, que é considerado até agora o definitivo sobre o campo, vai sair em 2010. Então pega todo um período aí onde as posições sociais dos envolvidos, a escuta, né, ela era bastante democrática. Eu tenho dúvidas se isso tivesse acontecido depois de 2015, 2016, e principalmente a partir de 2019, se teria acontecido como aconteceu. Bom, você falou agora, né, que essas experiências de uso de psicodélicos são bastante comuns, né, entre os cientistas que trabalham na área, e eu fiquei pensando, na verdade, que isso pode causar estranhamento ou mesmo choque, né, em quem concebe a pesquisa científica como algo apartado, né, distanciado do objeto. E me lembrei também, né, dessas acusações ou dessa preocupação, né, da ciência psicodélica derivar, né, para uma coisa mais esotérica, folclórica, mística, né, isso tem a ver com o histórico da ciência psicodélica, né, em que muitos porta-vozes aderiram ao uso dessas substâncias à margem dos princípios da ciência, né. A partir da sua experiência, a partir da sua concepção de ciência e de pesquisa, né, como que você pensa essa questão, essas fronteiras entre a experiência pessoal, subjetiva dos pesquisadores e o trabalho acadêmico que é feito, né, que tipo de fronteira você imagina que deve existir nesse campo? Bom, uma coisa que é muito colocada no que agora se chama renascimento psicodélico é a necessidade de ciência de boa qualidade. Dados de boa qualidade, dados que possam ser confiáveis e que essa pesquisa não incorra tanto no que é considerado, dentro daqueles que analisam dessa forma, uma certa derivação para o universo da contracultura, da contestação social, que foi um movimento que aconteceu, independente dos próprios psicodélicos, mas no qual os psicodélicos se inseriram e, vamos dizer assim, aceleraram, de certa forma. Né? Eu estou aqui pensando principalmente no Timothy Leary, na virada dos 60 para os 70, e como ele virou uma espécie de guru social dos psicodélicos no final dos 60, e dentro desse período ele começa como um cientista, um pesquisador de personalidade na Harvard, junto com o seu grupo, são expulsos da Harvard e se tornam uma espécie de gurus sociais. Normalmente você escuta falar dessa maneira, olha, os psicodélicos não eram ilegais até o final dos anos 60 e início dos anos 70, e se tornaram ilegais por conta da guerra às drogas. Isso não deixa de ser verdade, esse é um dos componentes, né? Como eu disse, controlar as substâncias que um grupo usa é uma forma de controlar um grupo. Uhum. Então isso faz sentido, e se essas pessoas estavam pregando o fim da guerra, por exemplo, a guerra do Vietnã, era interessante de alguma maneira para quem era favorável à guerra controlar essas pessoas proibindo as suas substâncias. Mas acho que tem um ponto importante, outros pontos importantes para a gente considerar que outros autores mencionam, que são duas coisas, principalmente, são várias coisas. Uma delas é que foi aplicado inicialmente no começo dos anos 60, mas depois nos Estados Unidos, mas depois se amplia e vai se estabelecendo como uma forma oficial de você indicar que um medicamento funciona, uma coisa que se chama estudo randomizado controlado duplo cego, ou randomizado ou aleatorizado, se você preferir. O que quer dizer isso? É um estudo onde você vai alocar as pessoas que vão participar aleatoriamente no grupo que vai tomar placebo ou no grupo que vai tomar a substância. O placebo, no caso, né, tem que ter esse grupo, é um grupo que é uma substância inerte. Duplo cego quer dizer que nem o paciente e nem quem está administrando sabe quem está recebendo placebo ou se está recebendo a substância. É fácil de pensar nisso quando a gente lembra dos ensaios da vacina do Covid. E que é uma forma de você poder garantir que algo está funcionando, né, porque existe o chamado efeito placebo. Não vai funcionar, evidentemente, numa vacina, mas pode funcionar, por exemplo, num antidepressivo. Né? 20 a 25% das pessoas que tomam uma pílula de farinha podem melhorar dos sintomas depressivos. E aí, quando você compara uma pílula de farinha com um antidepressivo, por exemplo, é bastante fácil de você manejar. Mas quando você está dando uma substância que é psicoativa, quem toma o placebo não vai ter nada. E quem toma essa substância psicoativa vai entrar, vamos dizer assim, na onda da substância psicoativa, sobre os seus efeitos. Então, a dificuldade de você conseguir fazer um estudo neutro com psicodélicos causou um certo olhar feio da ciência como um todo. Os médicos também não estavam tão interessados em defender os psicodélicos, evitar que eles fossem proibidos,
porque estavam chegando outras substâncias naquela época da psicofarmacologia, não havia muito interesse, vamos investir aqui nos antidepressivos, vamos investir aqui nos antipsicóticos, vamos investir nas outras substâncias que são as substâncias que nós temos até hoje, né? Então eles não tentaram salvar, né, essas substâncias. E também tem um outro ponto importante, que desde muito cedo se percebeu que a combinação dessas substâncias com a psicoterapia era muito mais forte, muito mais interessante do ponto de vista de redução de sintomas e o quanto esse efeito positivo era duradouro, do que se eu desse só a substância pura. Então a psicoterapia era uma coisa importante. E houve, né, se você pensar dos anos 70 até o final do século XX, um enfraquecimento da ideia da psicoterapia no mundo, achando que os remédios psiquiátricos iam dar conta. E não dão. Hoje a gente já está bem ciente disso. Mas naquela época, a psicoterapia é uma coisa meio fora de moda. E aí, se esse remédio precisa de psicoterapia, ele tem aqui uma coisa meio de anacrônica. Então, tem a questão da guerra às drogas, mas também tem uma questão de como o establishment científico encarava essa questão, e os médicos também, né? Além também dessa questão dos gurus que você já mencionou, que os ex-cientistas que viraram gurus, né? A gente não tem isso hoje em dia na ciência psicodélica do século XXI, né? Não da mesma maneira que era, porque afinal de contas nós temos gurus cientistas no mundo, né? Pessoas que ou são divulgadores científicos ou viram influenciadores sociais, vamos dizer assim. Mas não é nada não tem nada que se pareça com o que acontecia no final dos anos 60 e os 70. Claro. Bom, você falou agora, Toffoli, dessa dificuldade de fazer um estudo, né, rigoroso, experimental com psicodélicos e como isso muda a percepção das outras áreas sobre essas pesquisas, mas de qualquer maneira existem vários estudos, né, que indicam que a ayahuasca, né, para a gente tratar especificamente disso, né, é eficaz, né, no tratamento da depressão resistente a medicamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O capítulo 5 do livro tem esse espírito, mas se você puder destrinchar um pouco mais, né? O que a ciência hoje sabe sobre o potencial terapêutico da ayahuasca, né? E quais áreas ainda são nebulosas, né? O que precisa ser investigado ainda? Tem muita coisa que precisa ser pesquisada ainda, sabe? E levando em consideração que a gente precisa fazer estudos mais controlados, mesmo com essa dificuldade que a gente tem de fazer o controle de uma forma absoluta, como eu falei para vocês, a gente precisa de muito mais estudo ainda. Os primeiros estudos feitos para tratamento de depressão com psicodélicos foram os que foram feitos no Brasil, né? Os estudos abertos da USP de Ribeirão e depois o estudo controlado da Federal do Rio Grande do Norte. Mas ainda assim, são estudos bem isolados, do tipo pessoas que estavam com depressão refratária ao tratamento, o que quer dizer refratária, né? Tentaram outros tratamentos e não melhoraram, que receberam a ayahuasca em uma única experiência, né? Foi indicado, né, que quem tomou ayahuasca teve redução dos sintomas, mas que depois não foi acompanhado ao longo do tempo. Então, mesmo no caso da depressão, não dá para dizer que a ayahuasca pode ser prescrita. A gente precisaria de todo um tempo para isso. Fora que ainda tem uma questão específica do conhecimento tradicional indígena, né? Como que a gente lida com essa questão? E nós estamos num tempo muito diferente da biopirataria oficial que a medicina fazia no século XX. Né? O curare, por exemplo, que é usado em cirurgias, uma derivação do curare, foi um veneno que foi descoberto por indígenas sul-americanos, né? E eles não recebem um centavo pela produção por cada cirurgia que acontece no mundo e que usa curare, né? É uma medicação que é usada para paralisar os músculos e facilitar você fazer a cirurgia, não é para anestesia em si. Então, assim, como lidar com a responsabilidade ética que a gente sabe que tem nesse contexto do século XX? Quem receberia, entre aspas, os royalties da ayahuasca? Mas, por outro lado, a gente sabe muito tradicionalmente, desde os indígenas, passando pelo uso pelos os chamados vegetalistas, né, que estão mais frequentemente encontrados no Peru, que são médicos tradicionais, curandeiros, né, se diria, que usam a ayahuasca para tratamento, e também a percepção que existe dentro dos grupos ayahuasqueiros de pessoas que tiveram melhoras especificamente em quadros de saúde mental ao beber a ayahuasca. E aí, redução de sintomas depressivos, redução do consumo problemático de substâncias, né? Então, pessoas que pararam de ser alcoolistas, pararam de fumar cigarro, pararam de usar outras drogas.
e outros potenciais benefícios, até uma manutenção de um certo bem-estar, né? Isso tudo relatado, inicialmente coletado pelos antropólogos, e que, né, e também pelos próprios pesquisadores biomédicos, incentivados por essa literatura, e também pelo fato de muitos deles terem tido experiências com a ayahuasca, resolveram investigar. Olha, isso aqui é um negócio que tem um potencial positivo. Agora, então a gente fixaria principalmente nessa questão mais psicoterapêutica para o bem-estar mental, porém, tem muitos limites para isso. Por exemplo, a gente sabe que alguém que entra dentro de um grupo, se converte para um determinado grupo, pode ter benefícios psicossociais, pode melhorar de sintomas mentais. Então, até que ponto alguém que melhorou de sintomas mentais porque se afiliou a um grupo ayahuasqueiro, isso acontece por causa da ayahuasca ou isso acontece porque cria uma rede social, encontra um sentido na vida e outros fenômenos mais dessa linha, entendeu? Então isso também é uma coisa que complexifica os estudos da ayahuasca. Para mim, isso é fascinante, mas há quem ache isso uma dificuldade, né, um ruído. Eu acho que isso é sinal. Quando eu digo sinal, eu quero dizer que eu acho que é algo que é interessante e precisa ser estudado, e não compreendido como ruído. Mas é uma forma diferente de você ver a medicina para além do que é unicamente biomédico, né? Agora, do ponto de vista molecular, digamos, né, a ayahuasca está ao lado, né, de outras substâncias como LSD, MDMA, psilocibina, né, acetamina, né, que provavelmente é o tratamento mais disseminado hoje, né, hoje já acessível em clínicas, né, aqui em São Paulo, por exemplo. E o seu grupo, né, conduziu um estudo aqui no Brasil com seres humanos, né, o primeiro desde os anos 60, com LSD, que mostrou efeitos, né, na cognição, na criatividade, entre outras frentes. E essas substâncias têm sido objeto de ensaios fora do Brasil com muita intensidade. Como a ayahuasca se compara a essas outras drogas, né? Existe indicações de eficiência ou de efeitos terapêuticos dessas várias drogas psicodélicas? Sim, né, como você já falou, vou começar por aquela que é uma droga legalizada, nunca foi ilegal, é usada como um anestésico, que é a cetamina, principalmente usado em veterinária, né? No Brasil é pouco usado em humanos para anestesia. Cetamina, conhecida popularmente como ketamina. Tem vários estudos para depressão, e principalmente no resgate de sintomas graves e de sintomas suicidas de depressão. Principalmente para tirar a pessoa, entre aspas, tirar a pessoa do buraco, depois dela continuar o tratamento de outra forma. Há quem preconize o uso repetido, em alguns casos mais graves, mas na maioria das vezes o que parece estar ficando mais claro é de que é uma substância, uma droga usada para resgate, que no Brasil tem sido pouco utilizado associado à psicoterapia. Como está começando a acontecer agora. Os estudos anteriores, basicamente, era você dar a substância e ver o que acontece. Uhum. Das substâncias psicoativas atualmente proibidas, que parecem ser mais promissoras nesse momento, antes de comparar com a ayahuasca, é importante mencionar a psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos, e o princípio ativo do êxtase, que se chama MDMA. Psilocibina, principalmente, o que está mais desenvolvido agora são estudos para depressão, mas tem vários outros estudos para ansiedade de doença terminal, alcoolismo, uso problemático de drogas, tabagismo e por aí vai. O MDMA, e assim, mais uma vez, combinado com psicoterapia, tá? O MDMA também combinado com psicoterapia, tem um estudo com alcoolismo, mas o foco principal é para o tratamento do estresse pós-traumático, que é uma coisa para a qual não tem um tratamento específico farmacológico na psiquiatria, né? A gente trata com psicoterapia e às vezes trata, se a pessoa tiver depressão junto, você trata a depressão, você vai tratar as outras coisas eventualmente, mas um tratamento específico para o estresse pós-traumático, né, que é após a pessoa passar por um evento extremamente traumático, assustador, com risco de vida. Nesse momento, várias pessoas devem estar desenvolvendo estresse pós-traumático com as chuvas do Rio Grande do Sul. Após passar por essa experiência, a pessoa passa a ser tomada por ela, tudo na vida. Ela fica rememorando, sonhando, tendo dificuldades de sono, inclusive, por causa disso, né? Então, o MDMA, ele, combinado com psicoterapia também, ele parece ter uma certa eficiência, como se turbinasse a psicoterapia para o tratamento do estresse pós-traumático. A ayahuasca,
ela tem, além das peculiaridades que eu já mencionei para você, né, o fato de ser uma bebida amazônica, de ter um conhecimento tradicional envolvido, ela é de origem vegetal e ela seria como se fosse um produto fitoterápico. E ele tem uma característica que complexifica, que é o fato de que ela é feita de 2 plantas diferentes. Não é só uma. Né? Vem do cipó da ayahuasca, cujo nome científico é Banisteriopsis caapi, e que tem nome popular de vários nomes, né? Mas, por exemplo, pode ser chamado de ayahuasca, pode ser chamado de jagube, pode ser chamado de mariri. E uma outra planta, que é a Psychotria viridis, que é chacrona ou rainha. E essa é a que contém o princípio ativo psicodélico, que é a dimetiltriptamina. Só que a dimetiltriptamina, se você toma ela por boca, ela não funciona. Nós temos uma enzima que degrada no sistema digestório e degrada no cérebro também essa substância, então ela não tem efeito. Então é preciso, aí que entra o cipó, porque o cipó tem outras substâncias, outros alcaloides, armina, armalina, tetrahidroarmina, que inibem a degradação da dimetiltriptamina e ela funciona. A dimetiltriptamina, DMT, está sendo pesquisada também pelo Drauzio de Araújo lá na Federal do Rio Grande do Norte. Eles estão usando inalada, porque ela precisa, não dá para ser por boca, ou é injetado, ou fumado, ou inalado. Então estão vaporizando. Né? Uhum. E tem efeito muito rápido quando é feito dessa maneira, 5 a 10 minutos. Numa sessão de ayahuasca, com a combinação do efeito do cipó, chega a durar 4 horas se for uma única tomada. E mais horas se as tomadas forem repetidas. Então tem essa peculiaridade de que é mais difícil de você controlar quais são os princípios ativos desses 4 alcaloides no produto, digamos assim, entre aspas, né? Se fosse um produto, como os farmacêuticos chamariam, um produto farmacêutico, fitoterápico. Né? Isso não é impossível de resolver. Por exemplo, no caso da cannabis, da maconha, existem algumas formulações que são derivadas do Epidiolex, por exemplo. Ele é feito por uma empresa e ele utiliza a planta e controla os teores. No caso, aí são só 2 princípios ativos que eles tentam controlar, o CBD e o THC. Mas não é uma coisa impossível de se fazer no caso da ayahuasca, mas complexifica também. Então, grande parte também da pesquisa da ayahuasca, ela vai através da experiência que as pessoas já estão tendo. Então, o meu grupo já fez várias pesquisas nesse sentido, entendeu? A pessoa que toma ayahuasca e tem uma doença grave, como foi a pesquisa do Lucas, o doutorado do Lucas Maia. A pessoa toma ayahuasca e faz psicoterapia, que foi o estudo da Ana Carolina Simão, uma mestranda. O Luiz Felipe Valêncio pesquisa essa questão do consentimento, do ponto de vista ético. Né? Então a gente vai partindo, tentando entender esse fenômeno também. A construção de como a gente pode investigar a construção de um ambiente que proporcione experiências melhores, a música da ayahuasca, enfim, algumas coisas aí. Bom, você já mencionou essa tensão com os conhecimentos dos povos originários, que é da onde vem a ayahuasca, e eu queria te pedir para detalhar, né, em que pé a gente está, que contexto essas tensões se desenrolam hoje, né? Porque me parece que tem um status particular da ayahuasca, né? A dificuldade de patentear essa substância justamente por causa dessa raiz indígena, né? É isso mesmo? O que os povos originários, os grupos indígenas que você conhece, veem essa relação com a academia e com a indústria farmacêutica, eventualmente? Bom, acho que é importante frisar que, como eu não sou indígena e não sou um estudioso desse assunto, o meu conhecimento ele é marginal, né? Então, acho que é importante frisar isso. Mas uma coisa que a gente tem visto ao longo desses últimos anos, principalmente aí, vai lá já uns 10 anos, 8, 10 anos, é que os grupos indígenas têm chamado para si, né, na verdade, têm demandado um protagonismo que não era reconhecido antes pela sociedade branca, e eles estão manifestando esse protagonismo. Nós, que usamos essa bebida há, no mínimo, séculos, estamos reivindicando o nosso papel fundamental nessa história. Né? Então fizeram conferências indígenas da ayahuasca, já aconteceram algumas, continuarão a acontecer, e embora os grupos indígenas ayahuasqueiros no Brasil e na América do Sul sejam variados, e os usos sejam muito variados também entre esses grupos,
Eu acho extremamente importante e eu acho extremamente positivo, né? Quem sou eu para dizer o que é positivo ou não nesse contexto, mas eu pessoalmente vejo com muita simpatia que eles estejam tomando essa posição. O que vai sair desse encontro, do que é demandado pelas sociedades das nações indígenas e a sociedade branca, a sociedade não indígena, eu não sei ainda muito bem. Mas eu acho que esse é um diálogo necessário, ele precisa acontecer. Alguns grupos vão dizer, olha, isso aqui não é remédio, isso aqui não é nem psicodélico, não é alucinógeno, não é droga, não é nada disso, isso aqui é a nossa, aí vão usar os seus termos nativos, alguns vão chamar de medicina, conclamando um uso que não está nem regulamentado para os brancos, né, que é o uso terapêutico. Então essa discussão eu vejo como muito positiva. E o fato de não se poder patentear eu acho bom, eu acho que o que quer que venha a ser desenvolvido nesse universo não pode e não deve ser sequestrado pelo capitalismo. O poder econômico, ele nesse momento, ele tem sido bastante discutido no campo da pesquisa psicodélica, porque, parecido com o que aconteceu há um tempo atrás com o uso terapêutico da maconha, no caso dos psicodélicos, tem havido um investimento muito grande. E ninguém coloca dinheiro em alguma coisa sem estar pensando em ter resposta. Quer dizer, não vou dizer que ninguém, mas a imensa maioria está pensando em ter lucro, porque é assim que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado. Há algumas denúncias que começaram a aparecer sobre possível manipulação. Então eu me preocupo menos com o fato dos cientistas terem tido experiências positivas com os psicodélicos do que com essa influência econômica. Mas é claro, eu sou suspeito porque eu sou cientista e não tenho envolvimento econômico, né, nesse contexto. Bom, Toffoli, além de pesquisas com psicodélicos, né, você é muito ativo no debate sobre política de drogas, né? No Brasil, houve uma abertura nos últimos anos, né, em relação ao uso medicinal da maconha, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, é bastante nítida, né? Uma ofensiva para acirrar o proibicionismo, a repressão, né? E talvez a iniciativa mais notável seja a aprovação no Senado há poucas semanas de um projeto que leva à Constituição a proibição, né, do porte e da posse de drogas. Que avaliação você faz do cenário atual, não é, que tem mudado, parece que tem movimentos novos acontecendo? Olha, acho que a gente tem que partir de alguns pressupostos, né? O primeiro pressuposto é de que as drogas podem, as substâncias psicoativas, né, as substâncias que alteram a consciência, podem causar problema na vida dos seres humanos. Muitas pessoas vão ter problemas com isso e todos nós já conhecemos pessoas que tiveram problemas com drogas. Então, quando se discute a questão de mudar o status de legislação das substâncias psicoativas, ninguém está querendo dizer que é uma coisa inócua, de que são substâncias inócuas, ao contrário. Alguns dos argumentos para se mudar esse status é justamente porque são substâncias perigosas. E, bom, a gente vive aí, né, um tempo em que as pessoas que chegaram a viver em algum momento em que as drogas não tinham sido proibidas ainda, as drogas que são proibidas, né, quase todo mundo já morreu, né? Então, praticamente, a gente tem quase 100% da população sem ter ideia, né, de que seria possível a existência de uma outra forma, né? Quando, no começo do século XX, nenhuma droga era proibida, ou então eram proibidos determinados grupos ou determinados hábitos, né? O Brasil até foi pioneiro nisso. O Rio de Janeiro tem uma lei pioneira que foi proibida a maconha, mas principalmente porque ela era associada às populações negras. Da mesma maneira que se proibia as religiões de matrizes africana e a capoeira. Então tem muito a ver com racismo essa discussão no Brasil. Então essas coisas não acontecem ao acaso. E, ao longo do tempo, as pessoas viram os malefícios, viram o impacto que a proibição trouxe na geração de grupos criminosos, que na verdade se alimentam dessa proibição. A gente não vê disputa de morro por venda de cigarro na padaria. A gente não vê as pessoas se matando por conta de produção ou de venda de álcool. Então, a violência ela é um subproduto desse processo de proibição. E, ao contrário, quando nos Estados Unidos, nos anos 20, se proibiu o álcool, criou-se disputas de gangue, assassinatos e corrupção associados ao álcool. É preciso que a gente tenha a clareza de que a violência ela está extremamente associada ao processo de proibição dessas substâncias que geram mercados. É uma questão econômica. O mercado não deixa de existir a partir do momento que você o proíbe. E aí nós estamos falando de um mercado muito específico, onde o
o malefício ele é gerado da pessoa para si mesma, né? Ela não é como você vai comprar uma arma que é para usar contra outra pessoa. Óbvio, o uso problemático de drogas vai afetar a família da pessoa, vai ter impacto indireto. Sim, isso também acontece. Mas a grande questão é, será que a maneira de melhor controlar essas substâncias é deixar na mão do traficante? Né? Então essa é uma pergunta importante. Fora que o processo de encarceramento ligado à guerra às drogas alimenta o número de soldados do crime. A maioria das pessoas que vai presa por crimes ligados às drogas são pequenos traficantes e, em alguns casos, usuários confundidos com traficantes porque estão no lugar errado, tem a cor errada, né? Quer dizer, ou a cor certa, se o que essas pessoas querem fazer é controlar, querem estabelecer uma política que seja inconscientemente mais racista, né? Então essas pessoas que não têm ligação com facções criminosas acabam entrando nas facções criminosas e engordando essas fileiras. Bom, nesse contexto que eu acabei de descrever, não é de se espantar que a população brasileira, de uma maneira geral, tenha muito medo das drogas, ou de qualquer mudança das drogas, assustadas com que isso possa acontecer. Então é muito fácil você defender a proibição do ponto de vista político. É algo muito fácil de politicamente você abordar e vamos dizer assim, lucrar. Então vou dar um exemplo específico. O projeto de emenda constitucional criado pelo senador Rodrigo Pacheco para determinar a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, ou seja, manter o status que já existe de criminalização do usuário. Porque esse status está sendo confrontado, ele está na lei de drogas, na atual lei de drogas, está sendo confrontado pelo Supremo Tribunal Federal. Lá está acontecendo uma votação para que se deixe de ser crime portar, inicialmente era qualquer droga, mas atualmente é apenas portar maconha para uso pessoal. Então, querendo fazer uma disputa, né, desse momento político que a gente vive, de uma certa tensão entre os três poderes, né, no caso aí é o poder legislativo confrontando o judiciário, né, na sua mais alta corte, que é o STF, o senador Pacheco, assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar aqui de uma maneira um pouco popular. Assim, o que eu posso fazer aqui para poder mostrar aqui a minha influência para que o STF não se meta onde eu não acho que ele deva se meter? Eu vou criar uma lei aqui sobre drogas, que é uma coisa fácil de ser aprovada. E agora nós estamos esperando para ver o que vai sair da Câmara. Acredito que não será algo muito progressista. E depois qual vai ser a resposta do STF em cima disso. Porque tem uma questão que vários juristas comentam, eu não sou jurista, né? Então, por favor, apesar do sobrenome Toffoli, eu nunca vi o Dias Toffoli na vida, então não é meu parente. Essa PEC, ela coloca vamos dizer assim, um roubo de direito numa área da Constituição brasileira que é para salvaguarda de direitos. Então, ele pretende inserir dentro de uma determinada área da Constituição algo que é reserva de uma série de direitos, está tirando o direito do indivíduo. O direito, na verdade, do indivíduo de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, do ponto de vista do direito constitucional, isso é inconstitucional, isso não faz sentido. Né? Não deveria existir. Tem legislação para isso. Trabalha-se com um projeto de lei, não com uma emenda à Constituição, entendeu? Então o cenário é complexo. Além disso, ainda tem uma outra coisa que acho que vale a pena mencionar. É a confusão dos termos. Descriminalização significa você tirar o usuário da esfera criminal. Detalhe que esse usuário, se ele for considerado usuário, ele não é preso. Mas a gente sabe, tem estudos demonstrando, que pessoas pretas, pobres, periféricas têm mais chance de serem consideradas traficantes se forem pegas com as mesmas quantidades que pessoas que não estão nessa condição. Bom, então, descriminalização é a posição do usuário. Legalização é você legalizar completamente, é colocar dentro da esfera legal todo o fluxo, tanto da produção quanto do plantio, eventualmente, se for de fonte vegetal, da comercialização de uma droga, como, por exemplo, acontece com o tabaco. Né? O tabaco é uma droga legalizada. Então, legalizar a maconha seria colocar numa esfera semelhante, não necessariamente igual, ao do tabaco. E aí a gente teria também a regulamentação para o uso terapêutico, que é discutido, por exemplo, para a maconha. Então a gente tem 3 discussões da maconha. A descriminalização do usuário, a legalização do comércio completo e a regulamentação do uso terapêutico. E as pessoas confundem muito, né, dentro da cabeça delas, o que cada uma dessas coisas querem dizer. Os efeitos
mais diretos do ponto de vista legislativo são diferentes, né? E há alguns pequenos detalhes no quanto isso impacta o uso problemático, uso para os jovens e outras esferas sociais. Bom, Toffoli, a gente precisa encerrar, né, mas os opositores, né, da descriminalização, da legalização de drogas, vêm destacando, né, que estados como o Oregon dos Estados Unidos, a Colômbia Britânica no Canadá, né, recuaram e estão fazendo mudanças na legislação para frear, né, o movimento de liberalização que houve antes. Como que você enxerga isso, né? O que esses casos representam concretamente nesse debate de políticas drogas e eles são aplicáveis ao contexto brasileiro? Olha, especificamente nos Estados Unidos, o maior problema é o uso de opioides. Principalmente pessoas começaram a usar remédios derivados, né? Para vocês entenderem, a morfina é um produto natural, controlado, mas legalizado, que é usado para tratamento médico, que é derivado da papoula, né? Do ópio. E existem outras substâncias, vários remédios. Os Estados Unidos têm um uso muito liberal desse tipo de droga, desse tipo de remédio, o que criou um impacto social num grande crescimento do uso. E isso tem tido implicações também para um aumento do consumo de outras drogas, aí sim drogas legais, que também são opioides, como a heroína. O contexto é muito diferente do nosso. A tomada de decisão da Colômbia Britânica, eu não sei te dizer, mas especificamente no caso do Oregon, tem muito a ver com esse aumento do consumo dos opioides. Existe uma concordância temporal entre o estabelecimento da descriminalização e essa resposta. O que os especialistas desse campo têm dito, quem estuda mais a fundo aqui, é uma coincidência, mas não se pode negar que aconteceu ao mesmo tempo. Uma coincidência que não acontece em outros países, em outras legislações, né? Principalmente se você tirar os Estados Unidos dessa equação, ou a América do Norte dessa equação. Uhum. Então, na Europa, a imensa maioria dos países da Europa Ocidental descriminalizaram o porte de drogas para uso pessoal. Na América do Sul, vários países. Não existe uma discussão de se reverter isso. Não existe essa discussão. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado e olhar a floresta inteira e não escolher aquela árvore que a gente acha mais bonita para analisar. Né? Ou, no caso mais bonito, é a que mais interessa aos conservadores. A gente precisa ter evidências de qualidade. Assim, ninguém acha que o mundo vai ficar colorido, o céu vai ficar cor-de-rosa e tudo vai ficar maravilhoso no dia que descriminalizar a maconha ou qualquer coisa desse tipo. A ideia é apenas a gente pensar em soluções que vão além da desgraça do que a gente tem hoje em dia, né? Pensar alternativas. A ideia de se barrar o debate simplesmente qualificando como um absurdo, irresponsável, drogado, qualquer pessoa que quer fazer uma discussão sobre isso, não é produtiva. E eu quero lembrar que, especificamente, se o Oregon está querendo reverter a tomada de decisão em relação à descriminalização do porte de drogas, não há sinal nenhum nos Estados Unidos de que venha a desacelerar o processo de legalização da maconha. Uhum. Então os caras estão achando ruim algo que é a descriminalização da maconha, quando, junto com a força econômica, está vindo a legalização da maconha, que vai se espalhar pelo mundo. Isso aí tudo indica que é o que vai acontecer. Para recapitular, o Luiz Fernando Toffoli é organizador, com Lucas Oliveira Maia, Camila Dias e Luiz Felipe Valêncio, de Visões Multidisciplinares da Ayahuasca, publicado recentemente pela editora da Unicamp. Toffoli, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Espero que as pessoas que ouviram pensem, reflitam. Ninguém precisa concordar comigo, mas que a gente possa pensar melhor e com mais carinho em novas ideias. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê na semana seguinte ao feriado. Até lá!